Bom dia, mais uma vez juntos para uma aula de matemática. Portanto, hoje vamos ver alguns exercícios referentes ao limite de sucessões e também vamos ver, então, aquelas sucessões em que o limite resulta no número de Neper. Tendo em conta a exiguidade de tempo, nós passamos os exercícios no quadro, no quadro que se apresenta, de acordo com aquilo que foram as tarefas dadas nos exercícios anteriores. Portanto, se vocês bem olharem para o exercício da linha A, temos limite quando n tende a 1 da raiz quadrada de n menos 1 sobre n ao quadrado menos 1, sendo um limite de função. O que é um limite de função? É todo limite em que a sua tendência é para um número real. No caso, temos a tendência a 1. Portanto, para resolver, vimos que substituindo a tendência resulta em infinito, 0 sobre 0, desculpa. Portanto, para levantarmos esta indeterminação, vamos ter em conta aquele conceito de limite quando temos o sinal radical. O que é que devemos fazer? Aplicar a expressão conjugada no numerador e no denominador, transformando a fração da seguinte forma, como é o segundo passo, aí estamos já a fazer ou efetuar o levantamento da indeterminação. Posteriormente, vamos fazer o produto de fatores. Cada membro do primeiro fator no numerador, cada membro do primeiro fator vai multiplicar a todos os membros do segundo fator. Os meninos sabem muito bem como é que se resolve isso. Assim sendo, obtemos a expressão raiz quadrada de n ao quadrado mais raiz quadrada de n menos a raiz quadrada de n menos 1 ao quadrado, na razão do denominador multiplicado pela expressão conjugado. Assim sendo, simplificando os termos simétricos e também o expoente que tem o mesmo valor que o índice do radical, obtemos n menos 1 na razão do denominador. Aí temos também no denominador uma expressão igual, n menos 1. Simplificamos com n menos 1 do numerador, obtém-se então o limite quando n tende a 1 de 1 sobre n mais 1, ou o fator de 1 n mais 1, que multiplica a raiz quadrada de n mais 1. Substituindo a tendência, vamos ter 1. A tendência é substituirmos n pelo seu real valor, no caso que é 1, que tende a 1, 1 mais 1, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 1. Logo, 1 mais 1 é igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, o limite resulta em 1 quarto. Para a linha B, também veio no exercício como tarefa, tivemos que aplicar os procedimentos de limite aplicando a fatorização. Qual é o fator comum entre a expressão no numerador e no denominador? N. Então, fatorizamos n, escrevendo antes o limite dentro de parênteses reto e mantemos o expoente 4 entre parênteses reto. Daí que, fatorizando o fator comum, n na razão de n, para 2 e para 3, deixa de existir, ou simplificamos, e vamos ter n, 9 na razão de n e 11 na razão de n. Isto vai resultar, substituindo a tendência, em 16 na razão de 81 avos. Para o limite neperiano, ou cálculo de limite segundo Neper, temos que ter em conta as formas de resolução. Temos uma particularidade em que temos que encontrar a expressão que nos resulta ou que resulta em Euler. Daí, vocês viram anteriormente, quando nós falamos do limite neperiano, e viram
as resoluções que davam então o seu resultado em Euler. Assim sendo, para a linha A temos 1 mais 1 na razão de n elevado a 5n mais 2. Aí devemos separar. É só termos noção do produto de potências de bases iguais e expoentes diferentes. Se vocês dominarem as potências de bases iguais e expoentes diferentes, então sabem que temos que escrever as bases, ou efetuar o produto das bases, e cada um com seu expoente, uma vez que temos aí uma soma de 5n mais 2. Depois disto, nós devemos separar 5n da seguinte forma: 1 mais 1 na razão de n elevado a n, isso tudo entre parênteses reto elevado a 5, que multiplica a expressão seguinte, que é o limite quando n tende a infinito, 1 mais 1 na razão de n ao quadrado. A primeira expressão resulta em Euler. 1 mais 1 na razão de n é igual a Euler. Como a expressão está elevado a 5, então passa a ser elevado a 5, que multiplica o limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 na razão de n. Como não temos n como expoente, daí vamos ter que substituir a tendência. Substituído a tendência, que é infinito, onde tem n vamos colocar infinito, resulta em Euler elevado a 5 vezes 1 ao quadrado, uma vez que 1 na razão de infinito é igual a 0. Logo, o limite 1 mais 1 na razão de n de 5n mais 2 é igual a Euler elevado a 5. O mesmo acontece na linha B, em que o resultado final é igual a 1 na razão de Euler. Portanto, eu espero que vocês tenham entendido e procurem contactar o professor em caso de dúvidas, pois que cada exercício tem a sua particularidade e, em função disso, então apresentem as vossas dúvidas. Para a linha C, é análoga às anteriores, é só no sentido de compreendermos e ter em conta que esses exercícios todos derivaram das tarefas anteriores, que não foram resolvidas. É de formas que vocês possam calcular também ou resolver também as tarefas por meio desses exercícios. Assim sendo, tenham como tarefa o seguinte: resolve a linha A, limite quando n tende a infinito, 1 mais 1 na razão de n elevado a n menos 1. E a linha B, limite quando n tende a infinito, de 1 menos 4 na razão de 3n elevado a n. Portanto, espero que tenham percebido e desejo a todos um bom trabalho. Em caso de dúvida, não hesitem em contactar o professor pelos meios já disponibilizados. Obrigado.